Hoje o papo vai ter que ser o mais sério possível. E aos que dizem que, ai, lá vem o chapéu de alumínio. Cara, nem é, porque não é um exercício difícil. É só juntar lé com cré. Olha só, no dia 23 de janeiro a matéria era: Bolsonaro fala de nomes da direita para disputar a eleição presidencial em 2026. Então, Bolsonaro citou Michele, mas depois colocou na roda, quem sabe, também o nome do Eduardo. Beleza, já que no dia 24 de janeiro a notícia era essa aqui: a nova derrota de Braga Neto na tentativa de acessar a delação de Mauro Cid. Ou seja, sexta-feira, dia 24, ficamos sabendo que a defesa do Braga Neto tentou ter acesso à delação do Cid e essa solicitação foi negada pelo ministro Alexandre. Dá uma olhada no trecho da matéria. Abre aspas. O ministro mantém, contudo, a delação de Cid sob sigilo porque ainda há diligências em curso ou em fase de deliberação. Fecha aspas. Ficou claro, né? A delação do Cid, sexta-feira, estava em sigilo. Já no dia 25, pela manhã, a matéria da Folha trazia a foto da Michele e do Eduardo estampando a seguinte matéria: direita se reorganiza com Trump e Washington vira palco de disputa política no Brasil, já que o Eduardo anunciou que pretende voltar muito em breve para continuar informando os americanos sobre a situação de Brazuela. E aí, todo mundo sabe, né? Eduardo e Michele estiveram lá nos States para a posse do Trump e, nossa, o choro foi livre. No meio disso, o caos generalizado na popularidade do Lula após o escândalo do Pix, da mudança da validade dos alimentos, da comida cara, da inflação alta, do Brasil batendo recorde de queimada, do ministro mandando você trocar a laranja por outra fruta mais barata, da disparada do dólar, a disparada no preço do remédio, do novo ajuste no preço da gasolina, parte da população querendo trocar Lula por chuchu e uma nova pesquisa medida a opinião pública, dessa vez na Quest, que tem até quadro dentro da rede Lula, lá no forninho. Galera, caos! Aí, enquanto tudo isso acontecia, o inesperado se revelou. No mesmo dia 25 de janeiro, porém, já para o fim do dia, a Folha estampou a seguinte matéria: Cid disse que Michele e Eduardo Bolsonaro compunham a ala mais radical da trama golpista. Galera, o primeiro de 11 depoimentos do Cid simplesmente vazou na imprensa no dia 25 de janeiro, um dia depois da defesa do Braga Neto ter o acesso negado. E eu lembro muito bem que o STF abriu um inquérito contra o Bolsonaro para apurar o vazamento de uma investigação no TSE sobre as caixinhas mágicas que democraticamente não podem ser mencionadas. Mesmo que esse inquérito não estivesse sob sigilo na data que o Bolsonaro trouxe a público. Pra quem esqueceu, o inquérito foi colocado sob sigilo após a live do Bolsonaro. E mesmo assim ele foi processado. O que acontece quando a imprensa vaza um documento que no dia anterior Alexandre disse que não poderia ser exposto por ser sigiloso? Apenas uma pequena reflexão de que na democracia brasileira, para que o advogado tenha acesso aos autos, ele tem que esperar alguém da imprensa publicar o documento. E vem cá, você tá conseguindo ouvir isso? Não? Você não tá ouvindo? Não, né? É porque, de fato, os juristas pela democracia tupiniquense estão num silêncio extremamente constrangedor. Mas tá, voltando aqui, em meio ao caos que o Lula se encontrava, a delação do Cid foi vazada e os alvos das manchetes são Eduardo e Michele. Vai que a galera para de falar do Lula e a militância pega aí o gancho pra começarem a falar dos bolsonaristas que estão enchendo o saco lá nos States, né? E até teria dado certo se o Lula não tivesse comprado outra briga que ele não poderia vencer. Vamos falar só dos deportados pelo malvadão do Trump. Ao longo do sábado, até que tava dando certo tentarem fazer colar no Lula a sensação de que ele era um humanista contra o imperialista do Trump. Mas aí deu ruim num primeiro momento e terminou de cagar tudo no segundo. No primeiro momento se descobriu que, ei, te contar, não é a primeira vez que o Lula recebeu avião com deportados dos Estados Unidos nessas exatas mesmas condições. E só para esclarecimento, em 2022, o Bolsonaro solicitou para o Biden mudanças no procedimento. Mas tio Biden, o cara legal, deixou o pedido de Bolsonaro em análise. E tá lá até agora, já que em 2023, já sob o comando do Lula a mando de Biden, o Brasil recebeu 14 voos dos Estados Unidos com 1.418 deportados. E ó, silêncio sepulcral. Já em 2024, foram 2.142 pessoas em 17 voos.
Mudos estavam, mudos continuaram, porque a verdade é que ninguém ligava mesmo. E em 10 de janeiro de 2025, o Lula recebeu mais um voo com 100 deportados pelo Biden. E eu tenho certeza que você não ficou sabendo disso. Porém, chegou o sábado, 15 dias depois, e o problema é que agora é a gestão do Trump malvadão. E o Lula o quê? Quem esse cara acha que é pra mandar deportar meu povo dessa forma? Mandou ministra dos Direitos Humanos, a mídia fez escândalo, Lula foi lá receber os deportados, pediu por dignidade. 15 dias após ter ignorado plenamente. Aliás, ele tá ignorando esse fato há mais de 2 anos, mas só agora, sob o Trump, ele ficou tiche. Tiche ele tava, que cara humanista ele. Não, mentira, ele é só um hipócrita marqueteiro que usa as pessoas pra pauta eleitoral. Só que piora muito, tipo, muito mesmo, quando nós descobrimos que a Polícia Federal Brasileira adota o uso de algemas em deportação de imigrantes ilegais pelo Brasil e que, quando foi questionada pelo Estadão, a Polícia Federal admitiu que sim, a gente usa sim. E aí o militante fica como, meus amigos? Como que fica o jornaleiro da Rede Lula? Como que fica a moral desse desgoverno? Cara, que vexame, que patético. Só com tarja preta pra tancar o bostil, viu? Difícil demais. Mas beleza, nesse momento, esse fato já tava abafando a delação do Cid, que na verdade já encheu o saco de geral. Mas é o que se tem, bora insistir. O domingo tava aí pra recuperação da narrativa. Só que aí o Petro, que é aliado do Lula, será que eu tomo processo por dizer mais essa verdade? Resolveu bancar o herói revolucionário e proibiu os aviões dos Estados Unidos de pousarem em solo colombiano. O cara fez textão no Twitter, falou que ia peitar a coisa toda e que cara de coragem. No meio disso, mais uma vez, a tentativa de tentar trazer o nome do Bolsonaro para mais essa cortina de fumaça foi bloqueada pela própria militância que, naquele momento, estava no Twitter gritando: Petro! 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 Aqui uma licença poética para imitar o Alckmin em um dos seus momentos mais ridículos da sua história. Eu espero que vocês tenham pegado a referência. Em vez de falarem da delação vazada do Cid, que não tinha nada de novo mesmo, os militantes estavam no Twitter dizendo que Trump e seus bilionários fascistas não os intimidariam porque o Petro era grande. Mas durou pouco, porque o Trump falou que tudo bem, pequeno gafanhoto, sem visto a terra de tio Sam para você, seus subordinados, os integrantes do seu partido e familiares. Além disso, tô te taxando em 25%. E a taxação sobre você pode ser que semana que vem chegue a 50%. Beijo! Foi nessa hora que o herói da esquerda mundial primeiro disse que, pera, não precisa trazer, eu vou aí buscar. Pra logo em seguida repostar o comunicado da Casa Branca dizendo que ele desistiu de ser revolucionário e aceitou receber os voos com os deportados. Na sequência desse fato, o Trump disse que as sanções estavam suspensas e que ele iria verificar se o menino problemático ia continuar caçando confusão com os coleguinhas no recreio. Mas acredite você ou não, a militância petista disse que isso foi uma regada do Trump. E por mais que eles tenham tentado fazer esse barro pegar, a regada mundial que estampou os jornais de todo mundo foi a do Petro. Gustavo Petro não apenas acadelou, ele foi humilhado e foi usado como exemplo por Trump. Não façam como o coleguinha aqui. E foi bem educativo, já que o ministro da Justiça, que comanda a Polícia Federal Brasileira, que deporta pessoas com algema, avisou que não quer provocar nem afrontar os Estados Unidos, não. Ou longe disso. Párias mundiais, isso é Brasil. Mas só a título de informação, alguns jornalistas ainda confiavam numa surpresa para um futuro breve. Brasil, Jair Bolsonaro e os bolsonaristas terão uma grande semana pela frente. E grande ele colocou em caps look. A impressão que eu fiquei é que ele estava anunciando que algo aconteceria essa semana. Então, só restava aguardar. Afinal, vazaram a delação do Cid, né? Vazaram a delação do Cid. Para encerrar o domingo, o Roda Viva anunciava que o Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, estaria no programa nessa segunda-feira. E então foi essa aqui a minha linha de raciocínio. Acompanhem. Momento ruim do Lula. As pessoas já estão falando de impeachment e podem estar comparando como eram suas vidas com Bolsonaro e como ficou pior com o pai dos pobres. Então, delação vazada, ou seja, conteúdo para a mídia, mobilização social no tema, uma operação da Polícia Federal e pá!
Andrei Rodrigues no Roda Viva para poder explicar como a justiça no Brasil funciona. Se bem que nós temos uma boa noção, né? Mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Então vocês não me julguem, tá? Realmente ficou parecendo, muito que teria uma operação da Polícia Federal nessa segunda-feira. Mas beleza, segunda-feira chegou e não teve operação. Mas era dia da Rede Lula com a nata dos militantes. Então o assunto do golpe, que não rolou porque o cara não conseguiu pegar um táxi, deveria voltar à pauta nacional. Certo? Errado. E antes de eu te contar o que dominou o noticiário nessa segunda, eu preciso te mostrar algo que quase passou batido, fiote. Mas aqui é quase um Sharingan. Não passa nada. A CNN apareceu com essa notícia aqui. Polícia Federal se diz contra tirar medidas cautelares de ex-assessor de Bolsonaro. Felipe Martins está proibido de sair do país, de usar redes sociais e de se comunicar com demais investigados. E entrevistas, né? Ele também não pode dar entrevistas. Mas ouve aqui os trechos para eu poder te explicar o que foi que chamou minha atenção. Vou chamar o Eli Jonas Maia, nosso repórter de Polícia Federal, para a gente falar de outra personagem também da República e que tem ligação com a BIM Paralela. Então, não. O Felipe Martins sequer é investigado no inquérito da BIM Paralela. Então, de onde que ele tirou isso? É sério, ele está sendo investigado extraoficialmente ou essa informação está totalmente errada? Fake news que fala, né? E dentro da matéria escrita tem um outro fato. Eles dizem que a Polícia Federal havia sido contra a retirada das cautelares porque o Felipe Martins também consta como investigado na apuração que levou à prisão do general Braga Neto em dezembro passado. E esse seria um dos motivos. Mas, e se eu te contar que, oficialmente, o Felipe também não é investigado no inquérito que levou o Braga Neto à prisão? Sério, não tá. Mas a Polícia Federal disse à CNN que ele ser investigado nesse inquérito é um dos motivos para que as cautelares não caiam. De novo, ou a informação é falsa, ou o nome do Felipe Martins está sendo escondido nas investigações, e eu não sei se pode fazer uma coisa dessas no Estado Democrático de Direito. E ó, povo do TSE que me monitora, eu tô falando que eu não sei se pode, porque vai que pode. Não duvido. Democracia, né? E o negócio é que eu tenho que te mostrar só mais um áudio da CNN pra você poder entender como que isso tudo piora. É sério, presta bastante atenção em cada palavra que vai ser dita agora. Paralelo a essa medida que foi enviada para a Justiça do Paraná, o ministro Moraes também pediu para a Polícia Federal um entendimento, uma manifestação, se a PF é a favor ou contra retirar essas medidas cautelares, já que ele saiu, já tem mais de 7 meses, foi em agosto do ano passado, se precisa manter ainda. No entendimento da Polícia Federal é que sim, que ainda precisam ser mantidas essas medidas cautelares contra o ex-assessor de Bolsonaro. Esse pedido interno da Polícia Federal foi enviado ao ministro Moraes. Beleza, só para você poder entender, oficialmente o Alexandre pediu que a Justiça do Paraná se manifestasse se o Felipe estava cumprindo as cautelares. Na sequência, o cara diz que, em paralelo a isso, o Alexandre teria pedido um entendimento, uma manifestação da Polícia Federal para saber o que a PF achava sobre a remoção das cautelares. E ele diz que esse pedido interno, gente, foi enviado ao ministro Alexandre. Então, não existe esse negócio de pedido interno de manifestação. Tem que estar nos autos do processo. Aí, eu achando isso mega estranho, entrei em contato com a defesa do Felipe Martins para perguntar sobre isso. E a resposta foi essa nota aqui. Abre aspas. A defesa de Felipe Martins recebeu com grande estranhamento a notícia de que a Polícia Federal teria se manifestado pela manutenção das medidas cautelares impostas ao nosso cliente. Não houve qualquer requerimento recente por parte da defesa envolvendo esse tema. Tampouco qualquer manifestação formal da Polícia Federal no processo. Também não houve solicitação do ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal se pronunciasse sobre a questão. Se tal comunicação de fato ocorreu, como noticiou a CNN, foi realizada fora dos autos e sem que a Polícia Federal tenha sido formalmente provocada. Essa conduta, caso confirmada, seria extremamente grave, pois configuraria uma prática incompatível com o devido processo legal e com a paridade de armas.
Tal atitude reforçaria ainda mais uma percepção de parcialidade por parte da Polícia Federal, que deveria atuar com rigor técnico e imparcialidade, mas que, desde o início, tem demonstrado uma conduta totalmente inadequada e reprovável em relação a Felipe Martins. Um exemplo claro dessa postura foi o pedido de prisão preventiva fundamentado na alegação falsa de que ele teria viajado para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Informação que já havia sido amplamente desmentida um ano antes da confecção desse pedido, mas que resultou em uma prolongada prisão abusiva que durou mais de 6 meses. É importante lembrar também que as medidas cautelares impostas a Felipe Martins são desproporcionais e injustificáveis. Essas restrições incluem a proibição de conceder entrevistas, de participar de audiência pública no Congresso Nacional e de usar redes sociais. Limitações que não foram aplicadas a outros investigados no mesmo caso. Isso revela um claro receio de que a plena liberdade de Felipe Martins para se comunicar publicamente exponha as inconsistências e desmonte as falsas narrativas que vêm sendo promovidas contra ele pelos investigadores. Tais medidas, que restringem severamente sua liberdade de expressão, configuram um ataque direto a direitos fundamentais e buscam silenciar alguém que tem todas as condições de trazer à tona a verdade sobre o caso. Apesar disso, Felipe Martins tem cumprido rigorosamente todas as medidas cautelares impostas. Desde a sua liberação, ele respeita integralmente todas as medidas, além de comparecer semanalmente no Fórum da Comarca de Ponta Grossa, demonstrando compromisso com as determinações judiciais, mesmo diante de restrições que afrontam os princípios constitucionais da presunção de inocência, da liberdade individual e do contraditório. A defesa reafirma que Felipe Martins não cometeu qualquer ato ilegal e continuará adotando todas as providências legais cabíveis para corrigir as arbitrariedades que vêm sendo cometidas contra ele. Reiteramos nossa confiança no esclarecimento dos fatos e na plena restauração da verdade. Fecha aspas. E eu só lembrei do pessoal dizendo que estava tudo invalidado na Lava Jato porque o Deltan conversou fora dos autos com o Moro. E não é só eu que lembro disso. Só que essa é apenas mais uma semelhança a ser rememorada quando tudo isso passar pela revisão histórica de fatos. Que vai acontecer, galera. Vai. Mas beleza, agora eles iam falar do Bolsonaro e da delação vazada do Cid, né? Então, não deu, porque a segunda foi bem intensa. Planalto descarta viagem de Lula para a reunião de emergência da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi criada na intenção de concorrer com a OEA. E o motivo dessa reunião seria para discutir a tensão causada pela política anti-imigração do Trump. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. Fih, você é doido do Lula, queimado do jeito que ele tá internacionalmente, de aparecer numa reunião dessas? O cara submergiu e tá brincando de tô invisível. Que deplorável. Também ficamos sabendo nessa segunda que tá sobrando dinheiro, já que o Lula vai gastar R$1.300.000 com cortinas, um item milionário super necessário para a sobrevivência num palácio. E a esbanja, ela não para nunca! E dessa vez vamos bancar a sua viagem para Roma, junto com os ministros como chefia brasileira da Aliança contra a Fome. E eu fiquei me perguntando quantas cestas básicas para o povo carente do Nordeste, R$1.300.000 que serão gastos em cortina, daria para comprar. Nessa segunda também fomos avisados para nos prepararmos, porque no dia 1º de fevereiro vem aí mais uma alta da gasolina. E mesmo assim o preço dela continuará em defasagem, o que é o prelúdio de um novo aumento em breve. Sobre os escândalos no IBGE, o ex-presidente da instituição diz que essa crise da instituição é própria de um país que perdeu o rumo. Mas ele só disse isso porque não acompanha a Miriam Leitão, porque se ele acompanhasse, ele ia entender que isso não é real, é só uma sensação. Se bem que não, já que o noticiário da Rede Lula, em vez da cortina de fumaça, estampou a crise do desgoverno com o resultado da pesquisa da Quest, que mostrou o óbvio. Ferrou, companheiros. E o resumo perfeito do dia na Rede Lula eu vou deixar nas falas da Natuzaneri.
Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir pro divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. Cara, nem a rede estatal não oficial tá segurando o BO que é gostar de você, Lula! E talvez, vendo que 2026 não vai ter jeito, afinal, agora o povo pode comparar os governos de esquerda e de direita e eles podem descobrir de forma dolorosa que os juros da casa própria vai chegar a 15% ao ano, enquanto a esbanja viaja para Roma e o Lula compra cortinas. Então pode ser que eles queiram o ex de volta, mesmo que na força do ódio, já que o amor tá custando muito caro. Portanto, uma nova estratégia já tá no radar. E para eles dizerem em voz alta, é porque esse negócio já deve estar avançado. E eu tô falando aqui do Gilmar Mendes anunciando que esse ano o Brasil vai discutir sobre o semipresidencialismo. Quem sabe os caras que tanto falam de golpe possam nos impedir de votar no presidente de fato do país e tentar deixar isso para o Congresso. Já que a CNN nos conta que o STF quer diálogo com a nova cúpula do Congresso. Quer diálogo. Mas aí o entendimento sobre isso eu vou deixar com vocês. Só que vocês me contam aqui nos comentários o que foi que vocês entenderam. Combinado? E para encerrar esse vídeo, sim, eu acho que essa semana alguma coisa vai acontecer nos inquéritos bolsonaristas, porque tá muito ruim pro Lula. Mas quanto a isso, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos.